Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. E eu quero falar um pouco hoje sobre a Igreja Apostólica. E para os irmãos que anotam a mensagem, se você quer anotar o tema, coloque aí Atos, a Igreja do Avivamento. Atos, a Igreja do Avivamento. Atos capítulo 17, versículo 6 diz assim. Atos 17, versículo 6. Vocês estão me ouvindo bem? Amém? E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Eu vou repetir só esta frase: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Eu vou ler só mais uma vez. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Faz assim e diga comigo: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Aleluia. Talvez você não tenha entendido a grandeza desta frase. Vou lhe dar apenas um facho de luz para você entender melhor. Paulo e Silas estão chegando em Tessalônica, estão vindo de Filipos, onde foram presos, torturados, chicoteados. Detalhe: presos no porão do cárcere de Filipos. Se você quer saber o que é o porão do cárcere de Filipos, era o lugar onde caíam os dejetos da prisão. Paulo e Silas estavam lá, presos a tronco. E Paulo olha para Silas, Silas olha para Paulo e diz um para o outro: faz o seguinte, você canta e eu oro. A maioria de nós já estaria reclamando muito com Deus por deixar a gente ser preso, quando na verdade eu estou pregando é a tua palavra. Paulo e Silas resolvem cantar e orar. E quando eles cantam e oram, esse episódio é muito conhecido. A Bíblia diz que o cárcere se moveu, estremeceu. O Senhor enviou um anjo e deu uma balançada na estrutura do cárcere, e as prisões, não apenas de Paulo e Silas, foram abertas, mas a prisão de todos. A prisão de quem? De todos. Presta atenção: quando Deus operar um milagre de libertação na sua vida e na sua casa, você não vai ser o único alcançado. Os que estão perto de você também serão alcançados por esse milagre. Isso é avivamento. Quando eles são soltos, o carcereiro vem tentando cometer suicídio por desespero, porque a lei romana estabelecia que o carcereiro era responsável pela vida do preso. Se o preso fugisse ou se o preso morresse de maneira inexplicável, o carcereiro pagava com a própria vida. Por isso que ele resolve exterminar a própria vida, porque ele sabe que ele vai ser punido por Roma. E Paulo grita: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. O carcereiro se converte e é batizado no mesmo capítulo, ele e toda a sua casa, porque aí vem Paulo e diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Outra vez provoca o irmão do seu lado e diz para ele: a salvação vai invadir a tua casa. Vai invadir a tua casa.
Quando Paulo e Silas saem de Filipos, eles vão para Tessalônica, e Tessalônica era uma importante cidade da Ásia Menor, hoje chamada de Salônica. Era um centro comercial, a cidade de Tessalônica. Em Tessalônica havia um tribunal e juízes, portanto uma cidade importante da época. E quando Paulo e Silas chegam em Tessalônica e eles começam a pregar o evangelho, a multidão começa a crer e a se converter. Mas os inimigos do cristianismo, assustados, resolveram criar uma turba, uma movimentação contra Paulo e contra Silas. E Paulo e Silas estavam hospedados na casa de um irmão novo convertido, chamado Jason. E invadiram a casa de Jason para retirarem a Paulo e a Silas e levá-los ao tribunal. Só que Paulo e Silas não estavam naquela hora na casa de Jason, e por isso levaram o dono da casa. Por quê? Porque, segundo a lei romana, o indivíduo que hospedava alguém que estava sob julgamento, acusação ou perseguição, respondia pelo crime dele se ele não fosse encontrado. Então levaram a Jason. E quando chegam diante do tribunal da cidade, quando chegam diante dos magistrados, qual é a acusação? A acusação é a seguinte: estes homens estão alvoroçando o mundo e agora chegaram também aqui. Em algumas versões a expressão alvoroçar é substituída pelo termo transtornar. Esses homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Literalmente, alvoroçar aqui é causar desordem, causar barulho, causar movimento. A expressão, se tomada ao pé da letra, presta atenção nisso, a expressão se tomada ao pé da letra significa virar de cabeça para baixo, mudar a ordem das coisas. Então a expressão é: esses homens que estão virando o mundo de cabeça para baixo chegaram também aqui. Essa expressão é muito forte e a igreja moderna não compreende isso. Presta atenção, a igreja foi chamada para transtornar, ela foi chamada para mudar a ordem das coisas. Onde a igreja chega, o mundo precisa ser virado de cabeça para baixo. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o sistema mundano precisa tropeçar no evangelho que a igreja prega. Eu estou dizendo que o sistema mundano precisa ser confrontado pelo evangelho que a igreja prega. Eu estou dizendo que uma igreja não pode se sentir igreja se ela não influencia. Eu vou mais além e talvez eu seja um pouco ousado. A igreja não pode se considerar igreja se ela não impacta. A igreja não pode ser considerada igreja se ela não chama atenção. A igreja não pode ser considerada igreja se ela não provoca. A igreja não pode ser considerada igreja se Satanás está confortável com ela. A igreja não pode ser considerada igreja se os principados aplaudem os seus movimentos. Uma igreja só pode ser considerada igreja quando Satanás fica nervoso por causa dela, quando o inferno se arrepia por causa dela, quando o mundo se sente ameaçado por causa dela, porque você é uma bomba em contagem regressiva que o Espírito Santo tem o controle para impactar o lugar onde você está estabelecido. O contrário disso não é igreja. O contrário disso é um movimento religioso qualquer. Por isso que o Dr. R.N. Champlin diz que a igreja tem que transtornar as mentes mundanas eivadas de preconceitos, que a igreja precisa transtornar a alma complacente de um mundo sem Deus. Para te falar a verdade, a igreja precisa transtornar a própria igreja. Como assim? Existe uma igreja, eu disse isso aqui domingo, existe uma igreja comprometida com o evangelho, com a Bíblia, com a cruz e com o arrebatamento, e existe uma igreja tentando ser aplaudida, recebida, reconhecida e valorizada enquanto organização, enquanto associação apenas. A igreja espiritual precisa transtornar a igreja que é meramente social.
enquanto nós, igreja espiritual, noiva do Cordeiro, não se posicionar com a autoridade que Jesus nos deu, nós vamos falar em línguas, mas isso não é avivamento. Nós vamos cantar bonito, mas isso não é avivamento. Nós vamos pregar bem, mas isso não é avivamento. Avivamento é quando tudo isso se tornar efetivo, prático e gerar resultados na vida daqueles que são alcançados por nós. Agora veja, esses homens que estão transtornando o mundo chegaram também aqui. Que todas as acusações contra nós sejam porque nós estamos incomodando e transtornando o mundo espiritual, apresentando Deus ao mundo e dizendo a Satanás que ele tem que recuar quando a igreja chega. Por quê? Porque eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você está me ouvindo bem, não? Então tem coisa que você ouve que você não pode ficar calado, você tem que dizer assim: amém, glória a Deus, aleluia. Tá? A igreja apostólica tem uma série de lições para nós. O livro dos Atos dos Apóstolos cobre o primeiro meio século da história da igreja após a ascensão de Jesus. Neste livro nós vamos encontrar uma igreja que é sem dúvida o modelo de igreja a ser seguido e implantado. Qualquer congregação ao redor do mundo que conseguir seguir o padrão e o modelo da igreja apostólica vai ser uma igreja vitoriosa e poderosa. Não, eu não estou dizendo que ela era uma igreja sem problemas. Lá os crentes também se estranhavam. Eu falei aqui há pouco de Evódia e Sintique, duas obreiras da igreja que estavam causando um transtorno no ambiente cristão, porque estavam brigando, e a briga chega a ser tão... qual é o termo? Sumiu, desapareceu, mas é algo tão volumoso, visível, está influenciando tanto a igreja, é tão evodiana a briga, que Paulo faz menção numa epístola. Então não era uma briguinha de fim de culto, era um negócio que estava comprometendo a igreja. Então era uma igreja que tinha problemas, mas era uma igreja que produzia segundo o plano divino para a igreja. Vou lhe dar um exemplo, segura lá. Em Atos capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz que eles eram quase 120 irmãos. Quantos? Quase 120 irmãos. Em Atos capítulo 2, versículo 41, a Bíblia diz que o número se elevou a quase 3.000 almas. De Atos 1 para Atos 2, o número se elevou a quase 3.000 almas. Em Atos capítulo de número 4, versículo de número 4 e 5, a Bíblia diz que o número já era de quase 5.000 irmãos. Em Atos 2,47, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quantas vezes por semana havia conversão na igreja? Todos os dias. Diga comigo, todos os dias. Todos os dias. Em Atos capítulo de número 8, a Bíblia diz que grande era a multidão dos que criam. Qual era o tamanho da multidão? Grande. Em Romanos capítulo 15, versículo 20 a 22, Paulo diz assim: já não há qualquer lugar onde esse evangelho não tenha sido pregado. Paulo diz: já não há qualquer lugar onde esse evangelho não tenha sido pregado. Vou lhe explicar por que Paulo está dizendo isso. A história diz que em 50 anos havia cerca de 500 mil de cristãos na Judéia, e em 60 anos o mundo inteiro já havia ouvido falar de Jesus. Deixa eu te explicar o que isso significa para você entender. Já falei desse assunto aqui inclusive. Eles não tinham templo, eles não andavam de carro, muito menos de avião, não havia internet, não se transmitia culto por satélite.
E em 60 anos eles evangelizaram o mundo. O mundo. Deixa eu te explicar o que isso significa. Nós temos templos, carros, andamos de aviões, temos redes de rádio, televisão, transmitimos culto via satélite, para não falar da influência social, política e econômica da igreja no mundo moderno. No entanto, dos 7,6 bilhões de habitantes da Terra, aproximadamente 3,2 bilhões nunca ouviram falar o nome de Jesus uma vez sequer. Eu estou te dizendo que uma igreja que não tinha nenhum recurso evangelizou o mundo em 60 anos, e esta igreja que tem todos os recursos tem metade do planeta sem ouvir falar o nome de Jesus uma vez. Você está conseguindo entender o impacto que aquela igreja causou? Eles eram muito menos abastados do que nós. Abastados que me refiro no que tange a recursos em todas as suas espécies e aspectos, e muito mais eficientes, porque evangelizaram o mundo inteiro num período de 60 anos. Por quê? Entre outras razões, eles tinham a consciência da iminência da vinda de Jesus, e o mundo tinha que ser evangelizado, portanto, antes que Jesus voltasse. A pergunta que eu quero trazer, com algumas respostas que são eles que vão nos dar, qual era o segredo da igreja apostólica? Qual era a marca do avivamento da igreja apostólica? Porque nós, pentecostais, e olha para mim, bem nos meus olhos, eu sou pentecostal, estou dizendo isso para você não ter dúvida, eu creio nos dons espirituais, estou dizendo isso para você não ter dúvida. Mas para nós pentecostais, avivamento é o movimento de um culto fervoroso. Para nós, avivamento são as variedades de línguas, e tudo isso é muito bonito, aleluia. Mas à luz da Bíblia, o que esses irmãos vão nos ensinar é um show de avivamento, é um show de pentecostalismo, é um show de poder espiritual para a nossa vida. Como eles conseguiram evangelizar o mundo em 60 anos? Vamos observar isso muito rapidamente. Em primeiro lugar, o avivamento da igreja apostólica levou-os a terem a mesma comunhão. Diga comigo, comunhão. Eles tinham comunhão. Presta atenção nisto. Avivamento que não resolve as briguinhas internas, as picuinhas internas, as disputas de departamentos, de líderes, de pessoas, não é avivamento, é apenas carruagem de vaidade dentro da igreja. Eles tinham a mesma comunhão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 14, nós vamos ler a seguinte expressão acerca deles: todos perseveravam unanimemente. Diga comigo, unanimemente. Repete, a palavra é difícil, você gaguejou, vamos juntos? Unanimemente. Eles perseveravam unanimemente. Atos 2,42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. O segredo daqueles irmãos é que eles permaneciam em comunhão. Atos 2,44 diz assim: e todos os que criam estavam juntos. Olha só, e todos os que criam estavam o quê? Juntos. O poder daquela igreja estava em unidade, comunhão. Todos os que criam estavam juntos. Eu vou mexer no nosso cascão religioso, porque nós precisamos tirar a casca religiosa. Olha o versículo 47, Atos 2,47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo,
e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Presta atenção que eles louvavam a Deus e caíam na simpatia do povo. Não era um povo antipático, era um povo simpático, ou seja, havia uma comunhão tão poderosa que eles conquistavam os corações daqueles que ouviam falar deles. É muito comum em Atos dos Apóstolos você ouvir ou ler a expressão Paulo e Silas, Pedro e João, Maria e Maria, mãe de João Marcos. Por quê? Porque eles estavam juntos. O avivamento daquela igreja se manifestou em forma de comunhão. Quando nós fazemos da igreja um ambiente hostil, porque eu não vou com a tua cara, porque eu não gosto de você, e eu depois falo línguas estranhas, sapateio, mas estou concorrendo contigo para fazer melhor do que você, para atropelar você, estou te dando de canto de carroceria. Ô queridão, você pode falar língua estranha, até com variedade de dialectos, se não tiver amor, é como símbolo que retine, e como uma lata vazia que faz barulho, mas não tem harmonia. Avivamento tem que gerar relacionamento, avivamento tem que gerar comunhão. Em avivamento eu me disponho a pedir perdão quando percebo que te feri. Em avivamento eu não penso que você é descartável, porque você é tão importante quanto eu no reino de Deus. Então a comunhão daqueles irmãos, eu estou falando um pouco mais rápido porque eu não quero romper o horário, mas a comunhão daqueles irmãos era tão extraordinária que eles estavam comungados no partir do pão. Ou seja, havia um dia na semana que eles se reuniam para comerem juntos. Olha para cá, eu fui pesquisar esse negócio de comer junto. Eu pensei que comer juntos era fazer aquilo que nós chamamos de ajunta panela. Domingo pela manhã nós vamos tomar café juntos, todo mundo traz o seu café para cá, que nós vamos tomar café juntos. Isso é bonito, isso é lindo, isso é espetacular. Mas comer juntos aqui é que eles traziam a comida para comerem juntos, mas não só a comida que iriam comer naquela hora, eles traziam também suprimentos da casa para disponibilizar na igreja, para que alguém que tivesse necessidade em casa levasse aquilo que faltava para suprir a sua casa para a semana. Ou seja, comer juntos aqui não é apenas marcar um churrasco, é partilhar aquilo que Deus te deu com aquele que não tem e está precisando de suprimento. Isso é comunhão. Só que nós nos tornamos tão egoístas que nós até aceitamos trazer o cuscuz com ovo do café da manhã para tomar com aquele irmão, mas temos dificuldade de trazer o quilo do açúcar, o quilo do arroz, o quilo do macarrão para disponibilizar numa mesa. Para quê? Para que aquele irmão que tem açúcar mas não tem macarrão, trouxe o açúcar e levou o macarrão para abastecer e equilibrar a balança. Comunhão é quando as bênçãos que eu recebo transbordam para a sua vida, e as bênçãos que você recebe transbordam para a minha vida, de modo que a balança equilibra. Eu não tenho necessidade, você não tem necessidade, porque nós abençoamos uns aos outros pela comunhão. Aleluia! Se não é assim, não me fale que essa igreja é avivada. Se não é assim, não me fale sobre avivamento. Então o primeiro segredo deles é que eles tinham comunhão. A comunhão era tão grande que eles tinham comunhão no partir dos bens. Atos de número 4, Atos 4, versículo 32 e 35. A coisa era tão acentuada lá que a Bíblia diz que eles vendiam
os seus bens. Para quê? Traziam aos apóstolos para repartir a cada um. Eu já disse para os irmãos aqui, é um testemunho pessoal. Uma certa feita eu fui pregar numa igreja e quando eu sentei no púlpito, isso tem muitos anos, o meu colarinho do paletó estava todo desfiado. Era o único que eu tinha e estava velho. E o pastor era um homem que eu considerava muito próspero. Ele pegou no meu colarinho em cima do púlpito e levantou assim e disse: esse colarinho rasgado é para eu ter pena e dar um paletó novo? Na hora da minha pregação, ele poderia ter me dado um novo, porque ele podia fazê-lo. Eu fui pregar uma certa feita numa igreja e quando eu desci do púlpito, eu tropecei e o salto do meu sapato arrancou. E o obreiro ficou rindo de mim na frente das pessoas porque eu estava com o sapato sem salto. E nós nos consideramos avivados. Eu estabeleci para mim uma regra. Quando eu chego no guarda-roupa para escolher uma roupa para vestir e eu tenho dúvida da camisa, significa que eu tenho mais do que preciso. Eu faço um cata e trago. Se eu abrir a gaveta e tiver dificuldade de escolher a gravata que eu vou usar, tem mais do que eu preciso. Eu faço um cata e coloco no grupo do ministério, passa na secretaria que tem alguma coisa lá. Por quê? Porque nós precisamos aprender que aquilo que Deus te deu demais não é para criar mofo. Aquilo que Deus te deu além da conta não é para enferrujar. Aquilo que Deus te deu além do que você precisa não é para ressecar e apodrecer. É porque alguém vai precisar. E Deus fez de você o provedor para aquela pessoa no tempo certo. Ele colocou na sua mão para abençoar alguém. Isto é avivamento. Avivamento que gera comunhão. Dá uma olhada no irmão do seu lado e fala com ele assim: eu tenho comunhão com você. Fala a verdade, diz aí: eu tenho comunhão com você. Agora, fala com ele assim: se eu não tivesse comunhão contigo, eu não tinha sentado aqui. É assim ou não é? Se eu sentei do seu lado é porque quando eu sentei eu olhei na tua cara e dá para sentar. Só que comunhão não é apenas o fato de eu me relacionar com quem senta do meu lado, mas eu me relacionar com toda a igreja, porque a igreja é um corpo e nenhum membro do corpo é independente. Vamos lá. Segundo lugar, qual era o segredo do crescimento extraordinário daquela igreja? Qual é a marca do avivamento daquela igreja? Primeiro, eles tinham a mesma comunhão. Diga comigo: comunhão. Dá um toque aí no irmão do seu lado e fala com ele: conserte toda a pendência que você tem com alguém. Conserte a pendência que você tem com alguém. Conserta, porque Deus tem bênçãos para te dar que Ele não poderá colocar na sua mão enquanto você estiver marcando aquela pessoa. Segundo segredo daquela igreja e daquele avivamento é que eles tinham o mesmo propósito. O foco era o mesmo. Não havia aquele negócio de o pastor dizer uma coisa aqui e ficar uns cabeças de bagre nos corredores falando o contrário. O nome disso é rebeldia. O nome disso é divisão. Quer dividir, filho? Tchau. A porta de saída é serventia da casa. Ter o mesmo propósito significa você entender que a igreja não está disputando para ver quem tem mais força. A igreja está caminhando numa direção específica porque ela tem um alvo, ela tem uma meta, ela vai chegar num lugar. E o propósito da igreja primitiva era apresentar Jesus às pessoas e trazer as pessoas a Jesus. Não havia outro propósito na igreja senão anunciar a Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 5, eu gosto muito desse texto. Paulo diz: e eu, irmãos, quando estive entre vós, não vos fiz saber outra coisa senão a Cristo e este crucificado.
E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se firmasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que Paulo está dizendo é: o centro da minha pregação foi Jesus, a base da minha pregação é Jesus, o segredo da minha pregação são as Escrituras, o propósito era o mesmo. A primeira pergunta que eu e você temos que fazer é: qual é o meu propósito como cristão? Qual é o meu propósito como cristão? Onde eu pretendo chegar? E nisto, o que eu posso fazer para que o cristianismo expanda, para que a igreja cresça e para que as pessoas sejam abençoadas através da minha vida? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer. Então, o segredo do avivamento deles era o propósito que eles tinham de expandir o reino de Deus e glorificar a Cristo, anunciando a Cristo em todo o tempo. Pergunta de leve para o seu vizinho: qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito? Terceiro segredo do crescimento daquela igreja, terceiro segredo do avivamento para aquela igreja, o que o avivamento gerou neles, segura lá: humildade. Tinham a mesma humildade, ninguém se sentia o cabeção. Humildade ali não era desorganização, havia hierarquia, havia liderança, havia conselhos, haviam obreiros responsáveis por setores específicos, mas não havia ciumeira de achar que eu sou melhor do que tu. O irmão vai perceber que Estevão, Atos 6, não é separado para evangelista, ele é separado para diácono. De repente Estevão começa a atuar como evangelista e não como diácono. E ninguém tentou matar o ministério de Estevão só porque ele estava se destacando como evangelista. E é interessante, em nenhum momento da Bíblia está escrito que o rosto de Tiago, quem é Tiago? Irmão de Jesus. Quem é Tiago? Irmão de Jesus, pastor presidente da igreja de Jerusalém. A maior igreja do período apostólico é a igreja de Jerusalém. Tiago era o pastor líder daquela igreja. Em nenhum momento se diz que o rosto de Tiago se transfigurou no rosto de um anjo, mas diz isso de Estevão. Pedro é o camarada que estava com Jesus no momento da transfiguração no monte. Pedro é um dos 3 apóstolos da confiança do mestre. Pedro é o camarada para quem Jesus diz 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. Nenhuma vez a Bíblia diz que o rosto de Pedro se transfigurou como no rosto de um anjo, mas diz de Estevão. Paulo, o apóstolo aos gentios, a mente pensante mais aguçada do período apostólico, o homem que mais propagou a expansão do cristianismo. Dele a Bíblia diz que foi arrebatado e levado ao 3º céu, mas não diz que o seu rosto se transfigurou no rosto de um anjo, mas diz isso de Estevão. E você não percebe Tiago com ciúme, Pedro com ciúme, nem Paulo revoltado. Por que isso? Porque quando nós temos a mesma humildade, nós reconhecemos que se o pastor se transfigurar como no rosto de um anjo, ou se o diácono se transfigurar como no rosto de um anjo, a glória não é nem do pastor nem do diácono, a glória é do Senhor, que está manifestando a sua presença no meio da sua igreja. Isso é avivamento. Eles tinham a mesma humildade. É interessante que a Bíblia cita em Atos capítulo 18, versículo 18, um casal chamado Priscila e Áquila. Priscila e Áquila foram expulsos da Itália pelo imperador, porque o imperador proibiu que os judeus permanecessem em Roma. Em Atos 18, Paulo os reconhece em Corinto, os conhece em Corinto. Eles se tornam amigos e passam a trabalhar juntos. De repente surge na igreja um pregador chamado Apolo, de Alexandria,
jovem, intelectual, fervoroso. Nem Paulo sente ciúme e tenta matar o ministério de Apolo, nem Priscila e Áquila ficam revoltados. Pelo contrário, a Bíblia diz que Priscila e Áquila trouxeram Apolo para dentro de casa, a fim de lhes ensinar sobre as Escrituras e o poder do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a dar glória a Deus quando alguém prega bem, quando alguém prega melhor do que a gente, quando de repente Deus usou alguém de maneira extraordinária, quando o outro foi cantar e a igreja reagiu diferente de quando eu estava cantando. Eu tenho que aprender a reconhecer que Deus não me deu todos os talentos, que Deus não me deu todos os dons. Eu tenho que aprender a reconhecer que Deus não me deu um ministério completo. Por quê? Para eu não ficar besta. Aí Ele colocou um pouco em você, um pouco em você, um pouco em você, um pouco em você e um pouco em mim. Quando esses poucos se unem, aí está composto o mapa, e o nome de Jesus é glorificado. Aleluia, aleluia. Provoca seu vizinho e diz para ele: você não é completo. Você não é completo. É por isso que Deus forma equipes. É por isso que Ele levanta parceiros para o ministério. É por isso que Ele levanta companheiros, porque algumas habilidades que Ele deu para outro não deu para mim. E essa semana eu estava conversando com o pastor Silas. Ele disse algo muito interessante. Ele disse assim: tem coisas que Deus deu a você e não deu a mim. Só que quando a gente se relaciona, Deus abre ou libera uma senha que me dá acesso aos tesouros que Ele te deu e não me deu, e Ele te dá acesso aos tesouros que Ele me deu e não te deu. Ou seja, relacionamento não é só para efeito social, é para efeito espiritual. Porque quando eu me relaciono contigo, os milagres que Deus tem para a tua vida também se abrem para a minha vida, e o inverso também é verdadeiro. Aleluia! Humildade. Larga de pensar que somos melhores do que o outro. Larga de pensar que somos mais crentes do que o outro, mais importante do que o outro, mais fervoroso do que o outro, mais santo do que o outro. Alguém chegou para mim esses dias e disse assim: eu posso ser o pastor dessa igreja, porque você é mais fervoroso do que eu, mas eu tenho mais competência do que você. Creia. Aí eu disse assim: fica à vontade, te dou posse na próxima Santa Ceia. Não, pastor, não é assim não. Irmão, eu e você temos que entender: eu serei pastor dessa igreja enquanto Deus quiser. Vai chegar um dia que ele vai dizer: Josué, chegou o tempo, ficou velho demais, eu já levantei o sucessor, eu tenho um propósito específico, a minha igreja vai viver uma etapa específica. Ei, Deus usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, para o propósito que Ele quer, porque a igreja foi comprada por Jesus. Alguém aí consegue dar glória a Deus? Dizer aleluia. Isso é avivamento. Vou te falar, se não for assim, não diga que é avivamento. Eu quero esta igreja avivada. Eu estou pedindo a Deus avivamento para nós, e eu estou vendo que Ele está chegando. Eu estou vendo. Eu disse aqui outro dia, isso não é blefe, isso não é empolgação. Eu sinto o cheiro de chuva. Eu declarei no início desse ano que esse seria ano de excelência, e Deus está nos levando em caminho de excelência. Estou dizendo, e vamos fazer disso um lema: 2018 é ano de avivamento espiritual. Aleluia. Quarto lugar, o segredo do crescimento daquela igreja
eles tinham a mesma fé. Diga comigo, fé. Mas deixa eu te falar, fé para nós é a capacidade de profetizar, declarar prosperidade e conseguir. Fé para a igreja primitiva era a disposição de morrer por Cristo. A fé da igreja primitiva não se manifestava apenas nos milagres que eles operavam. A fé da igreja primitiva se manifestava na sua disposição de morrer por Jesus, ainda que isso fosse necessário. Tudo bem, eles tinham a fé dos milagres. A Bíblia diz em Atos 5 que colocavam doentes na calçada para que ao menos a sombra de Pedro os cobrisse. A Bíblia diz em Atos 19 que Paulo mandava seu lenço e avental e os enfermos eram curados. A Bíblia diz em Atos 3 ou 5, 3, que Pedro e João vão subindo à porta do templo chamada Formosa. O paralítico diz: me dá uma esmola. Pedro diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus levanta e anda. E o paralítico levantou e andou. Isso é fé. Mas a fé daqueles irmãos lhes levava a morrer pela fé que eles professavam. A fé da igreja moderna é a fé do carro, é a fé da casa, é a fé da fazenda, é a fé de ganhar na loteria, é a fé de jogar no jogo da sorte e ganhar o prêmio acumulado. É a fé que se materializa em coisas materiais. A fé da igreja primitiva era a fé pela qual valia a pena perder aqui para ganhar lá. Isso é avivamento. Uma fé que se manifesta com a disposição de passar pelas intempéries. Uma fé que se manifesta com a disposição de enfrentar a oposição do maligno. Uma fé que se revela pela disposição de ser fiel ao evangelho que pregamos. Isso é avivamento. Essa fé meia boca que você diz: não vou ser mais crente porque alguém me magoou. A fé meia boca de alguns expositores que dizem assim: se Deus não fizer, eu rasgo a minha credencial. Que fé pobre! Que fé pobre! A fé frágil, débil, anêmica, desnutrida, que diz assim: eu não vou permanecer crente porque eu me decepcionei no amor. Que amor! Que amor! Se sua fé precisa de dengo para permanecer viva, isso não é fé, isso é infantilidade. A sua fé vai ser provada, porque a Bíblia diz que a nossa fé é provada como ouro no fogo. Mas olha, você vai passar pela provação, você vai passar pelo vale, o corredor estreito vai se alargar, luta tem tempo de validade, deserto tem fim, milagre está chegando, surpresas de Deus estão vindo. Você pensa que eu prego milagre? Fé, porque a minha vida é na sombra, rede e água fresca. Você acha que eu prego provisão porque a conta está cheia? Você acha que eu prego milagres porque todo dia tem um milagre extraordinário na minha vida? Todo dia tem uma taboca, um tabefe, uma luta, um milagre necessário, uma conta para pagar, uma luta para vencer, um leão para matar a tapa, um lobo para afugentar. Eu não estou pregando milagre para você porque eu estou levitando, eu estou pregando milagre para você porque eu creio no Deus do Evangelho.
creio no Deus do Evangelho, queridos. O Cristo que eu creio não é o Redentor do rio. O Cristo que eu creio não é o que está preso na sua correntinha de Michelin. O Cristo que eu creio não é aquele da foto de um quadro que está na sua porta, com o coração de fora, dizendo Cristo habita nesse lar. Não. O Cristo que eu creio quebrou as cadeias da morte e assentou-se à direita de Deus. Ele vive. Então fé não é vida fácil. Fé não é moleza. Fé é o diabo amanhecer irritado e dizer: vou soltar os cachorros atrás de você, e você amanhecer crente e dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Cariadagas, Suriamova, Suricleiman, Suridiragadagas. Estenda a mão para o seu vizinho e diz para ele aí, profetiza para ele: o Senhor aumente a tua fé. O Senhor aumente a tua fé. O Senhor aumente a tua fé. Só quem pode dar glória a Deus, só quem pode diz aleluia, só quem pode engrandece, só quem pode enaltece, só quem pode tributa, só quem pode fala em línguas, só quem pode rir, só quem pode chora. A nossa fé é tão pálida que a gente perde tempo com coisas tão passageiras, temporais e banais. Nós tomamos tempo para discutir coisas tão fúteis. Vamos lá, qual era o segredo daquela igreja? Por que nós temos cadeiras vazias na igreja? Porque o nosso coração não é tão fervoroso como o deles. A fé daqueles irmãos lhes levava a anunciar a Cristo o tempo inteiro, ganhar almas o tempo inteiro, expandir o reino o tempo inteiro. Manda eu parar. Chegando ao final, quinto lugar, o segredo do avivamento daquela igreja: eles tinham a mesma estratégia. Presta atenção, se o mundo espiritual é territorial, então existe uma estratégia para ser conquistado. Vou repetir: se o mundo espiritual é territorial, então existe uma estratégia para ser conquistado. Feira de Santana precisa ser tomada pelo poder de Deus. Feira de Santana não pode ser conhecida pela violência, pelo latrocínio, pelas drogas, pelos acidentes. Feira de Santana tem que ser conhecida pelo avivamento, e para isso a igreja tem que pensar em estratégia de conquista do território. Não se trata de conquistar simpatizantes,
Se trata de arrombar as portas do inferno e saquear o inferno, trazendo as almas para o reino de Deus. Eu estava na Suíça, em Genebra, e o pastor olhou para mim e disse: vocês do Brasil estão muito bem, lá vocês pregam e 10, 15 pessoas aceitam a Jesus. Aqui não. Aqui as pessoas são ricas e prósperas, elas têm qualidade de vida, não precisam de Deus. Ele disse: você está enganado. Você tem que descobrir qual é a estratégia de Deus para o país onde você está. Ele riu de mim. Depois do culto eu fui para o hotel. No outro dia eu iria ministrar pela manhã, no primeiro período da aula. Como eu acordei atrasado, eu fui tomar café na cobertura do hotel e já fui com a Bíblia na mão. Quando eu coloquei a Bíblia na mesa, a moça que veio me servir o café perguntou em inglês: você é cristão? E eu disse: sim, eu sou cristão. E ela começou a perguntar sobre o Evangelho. E o meu inglês, se hoje precisa de ajuda, imagina X tempo atrás. E eu tentei falar com ela em espanhol, em inglês, e quando não dava, fazia um mingau. Mas eu percebi que ela queria me ouvir. E eu disse para ela em inglês: aguarda para o almoço, eu vou trazer alguém que fala francês para falar de Jesus para você. Quando eu cheguei na igreja, eu dei um tapa na caixa do pastor e disse: você vai almoçar comigo hoje no hotel? Eu disse: não vou, que eu tenho um compromisso. Ele disse: vai, porque seu compromisso acabou de mudar. Tem uma moça no hotel que é a prova que você está errado naquilo que você me disse ontem. Ela não fala inglês com fluência, ela não fala espanhol, ela fala francês, e é você que vai ter que evangelizá-la. Ele foi comigo, nós almoçamos juntos. Ela sentou para almoçar com a gente, aceitou a Jesus na mesa do almoço, e à noite estava no culto dando glórias a Deus. A igreja, desperta a igreja. Como é que uma cidade de 700 mil habitantes tem 100 ou 120 mil evangélicos, e a gente pensa que a igreja é grande e Feira de Santana é evangelizada? Um pastor me procurou chateado porque nós recebemos uma igreja em Salvador. Veio me questionar. Eu disse para ele: vamos fazer uma conta, me dá uma caneta e um papel. Eu só sei falar riscando. Salvador tem 3,5 milhões de habitantes no mínimo. A igreja que eu recebi cabe 350 pessoas, 0,001%. Salvador tem 6% de evangélicos. O que é que você pretende fazer com os 94? Como é que você vai responder diante de Deus pelos 94? Nós temos que parar de pensar que evangelho é quintal, que evangelho é galinheiro, que evangelho é fazenda, que evangelho é chácara. Presta atenção, o reino de Deus é supra-circunstancial. O reino de Deus é maior do que a minha denominação. O reino de Deus é maior do que o meu ministério. O reino de Deus é maior do que eu. Provoca aí seu vizinho e diz para ele: o reino de Deus é maior do que você. A igreja tinha estratégia. Eu preciso parar. Mas Paulo chega em Atenas e ele precisa evangelizar Atenas. E Paulo não consegue encontrar um ponto de partida para evangelizar Atenas. Não lembro quem foi o filósofo que disse que era mais fácil encontrar um altar em Atenas do que um devoto. E quando Paulo vai passando entre os altares de Atenas, ele encontra lá um altar
ao Deus desconhecido. Eu já vi gente dizendo que aquilo era o altar ao Deus de Israel, que os atenienses não conheciam. A questão ali era outra. Eles queriam que houvesse altares para todos os deuses conhecidos da terra, e construíram um altar ao Deus conhecido para, se porventura tiver algum que nós não conhecemos, que ele se sinta adorado aqui. Qual é a estratégia de Paulo? Ele chega lá e diz: esse altar que vocês edificaram ao Deus desconhecido, digo a vocês que esse Deus a quem vocês se referem sem conhecer é o Deus criador dos céus e da terra, o único Deus vivo e verdadeiro. Ele pegou um gancho, ele foi inteligente, usou de estratégia, e o evangelho chegou em Atenas, e os atenienses ouviram falar da fé. É preciso pensar na estratégia para o seu bairro. É preciso pensar na estratégia para a Feira de Santana. É preciso pensar em como ganhar almas nessa cidade. Não, Satanás não vai ficar feliz com você. Ele não vai lhe aplaudir porque você ganhou uma alma. Marcos 3,27 diz que é necessário invadir a casa, arrombar a porta, amarrar o valente e tomar os bens. Você não vai evangelizar seu bairro pedindo licença ao diabo. Dá licença, seu Satanás, que eu quero ganhar almas para Jesus aqui. Não funciona. Você não pode evangelizar o seu vizinho, fazer um culto no seu condomínio pedindo licença a seu Satanás. Use da autoridade que Deus lhe deu em Cristo. Use da ousadia que o Espírito Santo depositou em você. Use de inteligência. O adversário vai ficar irritado? Vai ficar nervoso? Vai se levantar? Provavelmente. Mas presta atenção. Sabe aquele cachorro pitbull preso numa corrente, com uma corrente de 2 metros? Ele salta, ele corre, ele pula, mas ele só pode trabalhar num raio de 2 metros. Eu estou te dizendo que Satanás tem campo de ação, mas toda a ação do diabo é limitada pelo poder de Deus. Fica de pé, por favor, eu não vou continuar. Essa igreja precisa pensar em evangelismo. Isso é avivamento. Você que está em casa pela internet, a igreja precisa se mobilizar em Cristo. Alguém está me ouvindo? Ainda tem alguém na casa? Se eu fosse continuar, eu iria falar de mais 2 coisinhas. Eles tinham o mesmo compromisso. Como é que anda seu compromisso com Deus? Como é que anda seu compromisso com Deus? Como é que anda seu compromisso com a igreja? Vou dar só um versículo para a sua meditação. Assembleano gosta dessa expressão. Vou dar um versículo para a sua meditação. Lucas 9:23. Se alguém quiser vir após mim. Eu acho esse o versículo mais desaforado de Jesus. Aqui tem gramáticos, estudiosos de textos, interpretadores de textos. Se a gente fizer uma exegese desse texto, você vai ver que esse versículo se não for o mais, é um dos mais desaforados de Jesus. Porque primeiro ele começa com um se quiser. Mais ou menos assim. Estou forçando ninguém não. Se quiser. Só que a expressão aqui, se quiser, literalmente é aquele que decidiu de tal forma que não pretenderá voltar atrás. Aponta o dedo, com todo respeito, fala com a pessoa assim, ó, dá licença, tá? Aponta o dedo assim, bem na testa dela. E faz assim: você não tem liberdade de voltar para o lugar de onde você veio.
tinham o mesmo Espírito. Último item, tinham o mesmo Espírito. O Espírito Santo habitava neles. Você não vai vencer porque você pode. Você não vai vencer porque você tem FGTS espiritual, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço Espiritual. Não, 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 não. Você vai vencer porque o Espírito Santo já se apoderou de você. Você vai vencer porque o Espírito Santo está em você. Tem dia que é mais sombrio, tem dia que é mais nublado, tem dia que dá vontade de chutar o pau da barraca e engolir a lua. Tem dia que dá vontade de cavar um buraco e entrar e puxar a terra para cima. Tem dia que dá vontade de achar uma caverna e se esconder na caverna da caverna. E é nesse dia que o Espírito Santo diz: ei, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Chora, bacai, chora, mantia. Só quem recebe essa palavra e vai colocar em prática. Ore um pouquinho agora, 3 minutinhos, e diz para Jesus aí: Senhor, me ajuda a praticar isso. Senhor, me ajuda a viver isso. Oh, aleluia! Aleluia! Espírito Santo, em nome de Jesus, Tu que habitas em nós, incendeia o nosso coração, Espírito Santo. Incendeia a nossa alma, Senhor. Espírito Santo, aumenta em nós a fé. Gera em nós avivamento genuíno, verdadeiro, poderoso. Leva o teu povo a um compromisso sério. Deus é bom, 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 Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Se você pode, diga algo ao Senhor do seu coração, do seu coração. Aleluia. Riqueza, riqueza de glória, 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 glória.